Então, a família, muitas vezes, também não tem esse repertório para responder para os filhos. Eles falam assim: vai para a escola, menino, porque é para você ser alguém na vida. Você está tendo a oportunidade que eu não tive e você aproveita. Então, assim, o que que é ser alguém na vida, Mário? O Uhum, que é? uhum. Seus filhos já te fizeram essa pergunta? Não, ainda não, Já mas viu com que certeza elas antigamente, têm. quando você perguntava para a criança assim, o que você vai ser quando crescer? É, Primeiro, é como se hoje ela não fosse nada. sim. E as únicas respostas que você aceitava era sempre relacionada à profissão. Mas no fundo, o que que nós pais queremos que os nossos filhos sejam? Felizes, realizados, independentes. No fundo é isso que a gente quer. Claro que isso envolve, né, uma atuação, né, serem ativos no mundo, serem remunerados por isso. Então, assim, olha como isso é complexo. Por isso que eu falo a parceria da família com a escola, para que escola e família vão conseguindo formar esse diálogo e um fortalecer o outro. Nós não somos inimigos e não devemos ser. A Uhum. gente deve se fortalecer, porque o indivíduo está nos dois lugares. Ele está na escola, ele está na família, ele está muitas vezes na igreja, ele está no clube, ele está na sociedade. Se esses lugares não começarem a entender que a gente está trabalhando junto e precisa trabalhar junto em prol do ser humano, dificilmente a gente vai conseguir avançar. E essa questão de estudar para ser alguém na vida, eu lembrei aqui de uma máxima errônea, óbvio, que diz que a gente desmerece o estudante como se ele não estivesse fazendo nada, né? O Isso. pai fala assim: eu tô trabalhando o dia inteiro e você sem fazer Só nada. estuda. Só isso, só estuda. Não. O fato da criança, do adolescente estar. Aquele é o trabalho dele. Ou seja, ele Exatamente. desgasta, ele cansa, ele se esgota, ele envolve energia, assim como o pai está trabalhando. Olha, assim, olha para você ver como que essa relação família e escola não é só o pai que não vai à escola, é o pai que não entende a escola como formação desse indivíduo Hum. de uma forma geral, a ponto de dizer assim: filho não faz nada, ele só estuda. Não, ele não só estuda, ele estuda. E isso é um trabalho, e isso é um E é desgaste. E é difícil. difícil, e ele tá ali o tempo todo enfrentando dilemas. A minha filha, por exemplo, ela teve muita dificuldade ano passado, que ela entrou no sexto ano. Sexto ano é aquele que muda os Sim, professores? o Fundamental O 2 que fundamental. tinha uma Isso. quantidade pequenininha de pessoas, é só uma e passou a ter um Ela monte. chegou no universo do Fundamental 2. E eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de conversar com ela sobre isso, que as notas dela caíram, ela sentiu muita dificuldade, e eu pude conversar. E é interessante o fato da gente se preocupar com a formação educacional nesse sentido, porque eu pude conversar com ela e eu percebi que não era ela que estava sem gostar de estudar. Ela falou assim: não, pai, porque a coisa ficou mais difícil, hein? Olha que bonitinho. Ou seja, Exatamente. e aí eu fui conversando. Como assim, minha filha? Como que ficou mais difícil? Não, porque agora eu tenho um professor para cada matéria, os professores não têm tanto contato com a gente, porque antes uma professora ficava muito mais tempo, né? Era uma professora só para várias matérias. O Ou seja, professor acabava conhecendo mais o conhecendo mais aluno. o aluno, agora ele passa 40, 50 minutos Uhum. e volta de um tempo depois, então não tem tempo dessa interação. Então foi interessante que essa conversa, eu conversei: não, é assim mesmo, minha filha, então agora você tem que organizar melhor sua vida nesse sentido, vai ter que mudar isso, isso, aquilo. Até brinquei: ó, tá chegando a vida de adulto. Ou seja, mas isso deu respaldo para ela entender aquele contexto e não se E desesperar.